Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar continuidade à série de vídeos sobre lógica proposicional. E nesse vídeo aqui nós vamos falar mais uma vez sobre dedução natural, porém agora sobre prova por contradição. Nos vídeos anteriores nós falamos também sobre dedução natural, porém foi sobre o método direto, né? E o uso de hipóteses também. Então ambos fazem parte do método direto. E a prova por contradição é um método indireto. Tá? E eu vou mostrar aqui nesse vídeo por que é indireto e por que é chamada de prova por contradição. Mas, então vamos lá. No que consiste o método de prova por contradição? Consiste, a gente vai ter que usar aquela regra de prova condicional, né? A gente vai ter uma hipótese, uma determinada hipótese φ. Dela a gente vai deduzir, vai fazer, né, uma série de passos a fim de deduzir uma determinada proposição psi, e disso aqui a gente conclui que φ implica em psi. Tá? Nada novo aqui, é a mesma regra que a gente tinha antes, porém agora, na prova por contradição, a gente vai ter o seguinte: vamos supor que a gente quer provar uma determinada proposição alfa, uma determinada fórmula alfa, a gente quer provar que alfa é verdadeiro. Como que a gente prova isso por contradição? A primeira coisa que a gente faz é assumir uma hipótese, e essa hipótese vai ser a negação de alfa, tá? A negação de alfa. Então esse aqui vai ser o primeiro passo da nossa negação, da nossa dedução, e a partir disso a gente vai deduzir, né, vai fazer várias deduções a fim de encontrar uma contradição. Quando a gente encontrar uma contradição, por exemplo, φ e não φ, a gente pode usar a regra de prova condicional para concluir que não alfa implica nessa contradição, beleza? Então essa daqui seria a prova, né? A gente prova que não alfa implica nessa contradição, e agora que a gente tem essa prova, a gente aplica modus tollens, né? Porque olha só, a gente sabe que, bem, isso aqui é uma proposição que é uma implicação, né? O antecedente é não alfa, e o consequente é essa contradição. Só que a gente sabe que essa contradição é falsa, né? Todas as contradições são falsas, então a gente pode afirmar aqui que não é o caso que φ e não φ. Beleza? Então, se a gente tem que não é o caso que φ e não φ, isso quer dizer que esse condicional aqui, o consequente desse condicional, é falso. E se o nosso condicional é verdadeiro, né, já que ele foi provado aqui, e o consequente dele é falso, a única maneira para esse condicional todo aqui ser verdadeiro é que o antecedente também seja falso. Então a gente vai concluir não φ. Não alfa, na verdade, né, que foi o que a gente negou. E se a gente concluir não alfa, usando a regra da dupla negação, a gente conclui então que alfa. Beleza? Então olha só, a primeira coisa que a gente fez aqui foi assumir a negação daquilo que a gente quer provar, a gente toma a negação disso como hipótese e tenta derivar uma contradição. Se a negação de alfa implica em uma contradição, então para essa implicação ser verdadeira, a única coisa que pode acontecer é alfa ser falso, né? É o antecedente não alfa, na verdade, né? É o antecedente desse condicional ser falso. Então, se não alfa é falso, a negação de não alfa é verdadeiro. Então, não alfa é verdadeiro. E pela dupla negação a gente elimina e prova que alfa é verdadeiro. Então, é basicamente nisso que consiste essa prova por contradição. Mas, para a gente não ter que usar aqui modus tollens e depois dupla negação, a gente faz uma regra de inferência derivada chamada reductio ad absurdum. Eu acho que eu já mostrei ela em algum outro vídeo, mas ela consiste no seguinte, eu vou escrever aqui embaixo. Então essa daqui é a regra reductio ad absurdum, e ela nos diz o seguinte: a gente tem aqui uma determinada hipótese φ, e a gente consegue fazer uma dedução de maneira a concluir uma contradição, tá? Esse aqui é o símbolo da contradição, e aqui nesse caso, quando eu uso esse símbolo aqui, eu estou querendo dizer uma contradição dessa forma aqui, ó, tá? Uma fórmula em conjunção com a negação dela, tá? Se você tiver uma fórmula aqui que tenha essa forma, isso daí é uma contradição, tá? É só isso que você precisa. Então, se você tem que φ implica em uma contradição, você pode fechar essa hipótese e você conclui a negação de φ através da regra reductio ad absurdum. Beleza? Então você não precisa aqui concluir que φ implica na contradição e depois dizer que a contradição é falsa, e depois usar modus tollens e depois usar dupla negação. Não precisa fazer isso tudo. Basta você mostrar que se φ implica em uma contradição, φ tem que ser falso. Beleza? Isso aqui é a regra, né? E agora eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Então, essa regra aqui, ela é muito importante pra gente, porque as provas com ela ficam muito mais fáceis. É muito mais fácil você provar uma coisa usando o método de contradição
do que usando o método de prova direta. O método de prova direta, às vezes, você tem que pensar, como eu falei, você tem que ser bem criativo, às vezes, para conseguir ver coisas que não são tão visíveis assim. Você vai ter que perceber que se você usar tal inferência, vai resultar em uma coisa que você consegue usar com outra e tal. Então, é bem complicado às vezes. No caso da prova por redução ad absurdum, é muito fácil, porque basta você negar aquilo que você quer provar e você usa exaustivamente as regras de inferência a fim de encontrar uma contradição. Tá? Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Temos esse exemplo aqui, muito simples também, né? P implica em Q, Q implica em R, e a gente quer concluir então que P implica em R. Eu já mostrei como que a gente resolve isso pelo método direto, usando na silogismo hipotético, é muito fácil, e usando também regras de provas condicionais. Mas aqui eu vou mostrar agora como que a gente prova isso usando a regra reduction ad absurdum, tá? Então, sempre que você for usar essa regra, a primeira coisa que você faz é assumir uma hipótese, e essa hipótese vai ser a negação daquilo que você quer provar. No caso, o que a gente quer provar é o que está entre esses colchetes aqui, é que P implica em R. Então a gente vai assumir que não é o caso que P implica em R. Beleza, isso daqui é uma premissa, né? Deixa eu jogar isso pro lado aqui. Os dois primeiros são premissas e esse terceiro aqui é uma hipótese. Beleza? Agora, pela regra da negação do condicional, eu acho que foi esse o nome que eu dei, né? É a regra que diz que se você tem aqui um condicional, φ implica em psi, e você nega, isso aqui é equivalente a você afirmar o antecedente desse condicional em conjunção com a negação do consequente, tá? Isso aqui é regra da negação do condicional. Se a gente usar essa regra aqui, a gente pode concluir então que P e não R. Beleza? Por que essa regra funciona? Porque olha só, P implica em R é um condicional, né? Isso aqui a gente está cansado de ver já. Vai ser falso apenas no caso em que P é verdadeiro e R é falso. Então, se isso aqui acontecer, o resultado disso vai ser falso. Só que aqui a gente está negando. Então a gente está dizendo que é verdade que P é verdadeiro e R é falso. Por isso que a gente pode concluir P e R. Beleza? Então a gente conclui isso daqui. Agora a gente vai usar a regra da eliminação da conjunção para concluir P e não R, né? Isso aqui nada demais. Legal, então a gente já usou aqui as linhas, né? 3 e 4. E agora olha só o que a gente tem. A gente tem P e não R, que são fórmulas atômicas. Se a gente tem P, então usando o modo exponens entre 5 e 1, a gente pode concluir Q, né? Porque a 1 nos diz que P implica em Q, e a 5 nos diz P. Então a gente conclui Q usando o modo exponens entre 5 e 1. E agora que a gente tem Q, a gente pode concluir R, né? Porque aqui no 7 a gente tem Q, na 2 a gente tem que Q implica em R, então usando o modo exponens entre 7 e 2 a gente conclui R. Então aqui a gente usou 5 e 1 antes, e agora 2 e 7. Agora, olha só o que sobra aqui pra gente. A gente tem 6 e 8, né? Que não usamos ainda. E é justamente R e não R. Então, a gente usa a regra da conjunção, né, da introdução da conjunção, para inferir R e não R entre 6 e 8. E aqui então acaba a nossa hipótese, né, porque a gente chegou no que a gente queria. Isso aqui é uma contradição. Se isso daqui é uma contradição, a gente fecha a nossa hipótese. E como a hipótese começou aqui, ó, no 3, a gente nega que ela é verdadeira, né? Porque quando a gente assumiu que não é o caso que P implica em R, isso aqui implicou em uma contradição, né? Então, isso não pode ser o caso. Então, não é o caso que não é o caso que P implica em R. Então, a gente aplicaria a dupla negação e concluiria que P implica em R, né? Só que, como eu falei, a gente não precisa fazer todas essas inferências, basta a gente dizer que nós usamos a regra reduction ad absurdum entre 3 e 9. Aqui é o mesmo esquema de antes, né? A gente põe 3, traço 9, RA. Beleza? E aqui nós usamos o 6, o 8 e aqui nessa última usamos o 9. Então usamos todas as premissas e nós provamos que P implica em R a partir dessas duas premissas aqui. Tá? Então, como você vê, ele é um método de prova por hipótese também, né? Um método de prova condicional, só que ele é indireto. E ele é... Por que ele chama prova por contradição? Justamente por causa disso aqui. A única coisa que a gente procura de verdade é uma contradição. Se você conseguir achar a contradição, você consegue provar o que você quer. Tá? No nosso caso, a gente queria provar que P implica em R. Então a gente nega isso e mostra que se a gente negar isso e a gente continuar mantendo que essas duas premissas são verdadeiras, a gente vai encontrar uma contradição. Então isso quer dizer que não pode acontecer de essas duas premissas aqui serem ambas verdadeiras, mas isso aqui, P implica em R, ser falso. Porque se isso acontecer, vai implicar uma contradição.
Isso quer dizer que se essas duas premissas forem verdadeiras, P implica em R também tem que ser verdadeiro. Então isso aqui segue. Beleza? Eu vou dar mais um exemplo aqui. E agora eu vou dar um exemplo de uma única fórmula. Isso aqui é interessante também, porque como eu falei no vídeo anterior, o método de prova condicional, com esse método, né, você consegue provar teoremas, né? Então a gente mostrou lá que P implica que Q implica em P, né? Lá eu acho que eu usei A implica que B implica em A. Eu acho que eu usei isso daqui em vez do P e Q, mas dá na mesma, tá? A forma da fórmula é a mesma. Então a gente mostrou isso daqui como? A gente primeiro assumiu que P era verdadeiro, depois a gente assumiu que Q era verdadeiro, a gente reiterou P, e aí mostrou que Q implica em P, e aí depois disso fecha isso daqui e mostra que P implica que Q implica em P. Eu falei tudo embolado agora, mas é isso que está escrito aqui. Então a gente consegue provar isso daqui usando a hipótese, né? Mas o que eu vou mostrar agora é que dá para provar isso daqui também por contradição. Como que você prova uma única fórmula por contradição? Basta você assumir a negação dela e mostrar que disso se segue uma contradição. Então é isso que a gente vai fazer, tá? A gente quer provar isso daqui, e como a gente faz isso? A gente nega que ela é verdadeira. Então a gente nega que P implica que Q implica em P. Essa daqui é a nossa primeira premissa e é uma hipótese, né? Como eu já falei antes. Então a gente tem aqui a negação de um condicional. Usando a regra da negação do condicional, a gente consegue concluir o que? O antecedente, que é P, fazendo uma conjunção com a negação do consequente, que é Q implica em P, através da regra da negação do condicional no número 1. Beleza? Agora a gente usa a eliminação da conjunção para concluir os dois lados da conjunção separadamente, beleza? Usamos aqui o número 2 e agora nós temos essas duas fórmulas aqui. Aqui a gente tem de novo uma negação de uma implicação, então a gente vai usar de novo a regra da negação da implicação para concluir o antecedente em conjunção com a negação do consequente, através da negação do condicional em 4. E agora já dá para ver aqui que vai surgir uma contradição, né? Porque aqui a gente tem P e aqui a gente tem não P. Então a gente vai usar a regra da eliminação da conjunção aqui no 5 para tirar esse P daqui. A gente só precisa tirar o P, o Q não precisa, tá? Não precisa usar ele, a gente só precisa do P. E agora que a gente tem aqui P e não P, basta a gente usar a regra da introdução da conjunção para concluir P e não P. E aqui fecha a nossa hipótese. Beleza? Introdução da conjunção entre 3 e 6. Aqui a gente já usou 5, né? E a gente concluiu então P e não P. Isso aqui é uma contradição. Então, quando a gente assumiu a negação de que P implica que Q implica em P, a gente incorreu numa contradição. Isso quer dizer que essa negação aqui é falsa. Então, a gente concluiria que a dupla negação, né, que mais uma negação aqui seria verdadeira. E aí, tirando a dupla negação, a gente conclui então que P implica que Q implica em P. Como? Através de reductio ad absurdum entre 1 até 7, né? De 1 até 7. E essa daqui então é uma prova indireta, uma prova por contradição desse teorema aqui, né? Essas provas elas podem ser um pouco maiores, mas elas são maiores só em extensão. Mas geralmente elas são muito mais fáceis de se fazer. Tá, vou dar mais alguns exemplos aqui. Esse aqui é muito simples, é o princípio do terceiro excluído, né? P ou não P. Como que a gente prova isso daqui? Primeira coisa, a gente nega o que a gente quer provar. Então a gente nega que P ou não P, tá? E esse daqui é a nossa primeira premissa, é uma premissa hipotética. O que a gente pode fazer aqui? Bem, isso aqui é a negação de uma disjunção. Se é a negação de uma disjunção, a gente pode aplicar a lei de De Morgan para distribuir essa negação aqui, né? E a gente vai ter o que? A gente vai ter não P, essa disjunção aqui vai virar uma conjunção, e esse não P aqui vai virar P. Então, através de De Morgan em 1, a gente conclui isso. E aqui já fechou. A gente nem precisa fazer mais nada. Isso aqui já é uma contradição. Não P e P. Então, a gente acaba aqui a nossa hipótese, isso fecha aqui, e a gente conclui, através de reductio ad absurdum, que não é o caso que P ou não P. Então, isso aqui significa que é o caso que P ou não P. Beleza? Nem precisou usar os outros aqui. A prova muito simples. Agora vamos tomar essa fórmula aqui como exemplo, né? Ela diz que se P implica em Q, então Q implica em P. O que você acha dessa fórmula aqui? Você acha que ela é uma tautologia, uma contradição ou uma contingência? Pensa aí um pouquinho. Isso aqui é uma contingência, tá? Se você tiver aqui
que P é falso e Q é verdadeiro, então você vai ter que esse lado aqui vai ser verdadeiro, só que olha só, a gente diz que Q é verdadeiro e P é falso. Então se nesse condicional aqui o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, então isso aqui retorna falso. E a gente tem aqui um verdadeiro implicando no falso, então não é o caso que se P implica em Q, então Q implica em P. Tá? Então isso aqui não acontece. Mas tem casos em que isso é verdadeiro. Então isso daqui é uma contingência, beleza? Agora o que acontece se a gente tentar provar que essa contingência aqui é uma tautologia? É uma fórmula logicamente verdadeira, válida. Bem, vamos fazer o que a gente já faz, né? A gente vai negar que isso aqui é verdadeiro. Vamos negar que isso daqui é verdadeiro. E vamos ver o que acontece. Vamos lá, então isso daqui é a nossa hipótese. E é a negação de uma sentença condicional. Isso daqui, usando a regra da negação do condicional, a gente vai concluir o antecedente, que é P implica em Q, em conjunção com a negação do consequente, que é Q implica em P. A gente vai usar então a eliminação da conjunção para concluir as partes dessa conjunção aqui separadamente, né? Aqui é o primeiro item, aqui o segundo, que não é o caso que Q implica em P. Agora a gente tem aqui a negação de um condicional de novo. A gente vai usar a mesma regra para concluir o antecedente e a negação do consequente. Beleza? Então até agora a gente já usou as regras as linhas, né? 4, 2 e 1. Aqui a gente tem uma conjunção, podemos eliminar essa conjunção para concluir os itens dela separadamente. A gente vai ter Q e não P. Usamos aqui o número 5. E agora sobraram essas três linhas aqui, né? 3, 6 e 7. Bem, olha só, a gente tem um condicional na linha 3, né? P implica em Q. A linha 6 nos diz Q e a linha 7 nos diz não P. Acabou aqui, não tem mais o que fazer. A gente não consegue mais concluir nada de relevante por aqui. Porque, olha só, P implica em Q. A gente tem aqui que o condicional, o consequente desse condicional é verdadeiro. Então, bem, se o consequente desse condicional é verdadeiro, isso quer dizer que o condicional por si só já é verdadeiro. Então, tanto faz qual que é o valor verdade do antecedente. E se a gente analisar aqui por baixo, a gente tem que o antecedente dele é falso. Então, se o antecedente é falso, o condicional por si só também já é verdadeiro. Então, tanto faz o valor do consequente. Então, a gente chegou aqui num conjunto de valores de verdade para P e Q que não é contraditório, não implica uma contradição. Isso daqui é um contra-exemplo. Então, se Q... Vamos acabar aqui então, né? Aqui já não tem mais o que fazer. Morreu aqui a nossa dedução, não podemos concluir nada disso. Só que aqui a gente tem o seguinte conjunto de valores de verdade. A gente tem que o Q é verdadeiro e P é falso, né? Por que P é falso? Porque a gente tem aqui que não P é verdadeiro. E além disso também, faltou aqui, a gente tem que P implica em Q. Isso aqui já é uma consequência disso. P implica em Q é verdadeiro. Só que, olha só, com esse conjunto de valores de verdade aqui, né? Q sendo verdadeiro, P sendo falso e P implica em Q sendo verdadeiro, a gente tem então que esse antecedente aqui do condicional é verdadeiro, né? P implica em Q é verdadeiro, já está escrito aqui, isso aqui é verdadeiro. Só que, olha só, a gente tem que o Q é verdadeiro e o P é falso. Então, o Q aqui é verdadeiro, o P é falso, esse condicional todo aqui retorna falso, então a gente tem um verdadeiro implicando num falso. Isso aqui é falso. Então, isso quer dizer que quando a gente usa o método de reductio ad absurdum numa fórmula que não é uma tautologia, uma fórmula que não é logicamente válida, no caso aqui a gente usou numa contingência, a gente vai encontrar um contra-exemplo. O que é um contra-exemplo? É um conjunto de valores de verdade que mostra um caso, pelo menos um caso, em que essa fórmula aqui não retorna verdadeiro. Se você fizer a tabela verdade dessa fórmula aqui, né, se P implica em Q, então Q implica em P, você vai ver que exatamente na interpretação que torna o Q verdadeiro e o P falso, você vai ver que esse consequente aqui não é verdadeiro. E, portanto, o antecedente vai ser verdadeiro. E, portanto, essa fórmula toda vai ser falsa. Beleza? Então, é isso daí. Quando você usa esse método em uma fórmula que não é uma tautologia, você encontra um contra-exemplo. Isso aqui é uma refutação dessa sentença aqui, né? Que se P implica em Q, então Q implica em P. Tá? É uma refutação. Então, é por isso que esse método é tão bom. Porque quando você tem uma fórmula, seja ela qual for, você consegue usar esse método e descobrir se ela é uma tautologia ou não, né? Se você mostrar que se a fórmula for falsa, e aqui no caso estou falando só de fórmula, tá? Não estou falando de argumentos agora.
Se você mostrar que quando você nega essa fórmula, ela implica em uma contradição, isso quer dizer que essa fórmula tem que ser uma tautologia. Tá? Mas se você nega a fórmula e ela não implica em uma contradição, você não vai chegar a uma contradição, mas você vai chegar num contra-exemplo, que é um determinado conjunto de valores de verdade para as proposições simples, que mostram que essa fórmula que você negou pode sim ser falsa. Tá? Então, é isso daí. Esse foi o vídeo, e eu vou deixar aqui alguns exemplos para você tentar fazer. Bem, então eu vou deixar esses dois exemplos aqui. Esse primeiro aqui, ele é mais complicadinho, tá? O segundo é mais fácil de fazer. Esse primeiro aqui é mais complicado, tá? Porque você vai ter aqui um condicional, um bicondicional na verdade. Então, para você mostrar se isso aqui é verdadeiro ou falso, né, é uma tautologia ou não, você vai ter que negar esse bicondicional, e aí você vai ter que saber o que acontece quando você nega o bicondicional, tá? E nesse segundo aqui é mais fácil, é bem tranquilo de fazer. Usando os exemplos que eu dei aqui, você consegue entender o que tem que ser feito aqui, tá? Mas em ambos os casos, tenta mostrar se a fórmula é uma tautologia ou não, tá? E como é que você faz isso? Você vai pegar a fórmula, vai negar ela e vai ver se segue disso uma contradição. Se você chegar numa contradição, então aquilo que você negou tem que ser falso. Então a fórmula que você quer provar é verdadeira. Se quando você negou, você não chegou numa contradição, você chegou em fórmulas atômicas, você tem então um conjunto de valores de verdade que é um contra-exemplo à fórmula. É um conjunto de valores de verdade que faz com que a premissa seja verdadeira, né? Enfim, no caso aqui, na verdade não é a premissa, né? Porque são fórmulas aqui. Mas se a gente estivesse falando disso daqui, seria um conjunto de valores de verdade que faria com que esse antecedente fosse verdadeiro, mas o consequente fosse falso. Então seria uma fórmula falsa, né? Uma atribuição que faz com que a fórmula seja falsa. Se a fórmula pode ser falsa, então ela não é uma tautologia, né? Porque uma tautologia é verdadeira em todas as interpretações. Mas então, tenta fazer aí. E no próximo vídeo eu vou deixar um link na descrição com a resolução, beleza? É isso daí, até o próximo vídeo.